Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Nosso convidado de hoje é o cientista político Malco Camargos, quase nosso sócio aqui no Café com Política, hoje falando com a gente pelo telefone diante das dificuldades aí também que a gente tem vivido. Bom dia, Malco, bem-vindo ao Café com Política mais uma vez. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Del. Um prazer falar com você, infelizmente por telefone dessa vez. Bom dia, Malco. Ô, Malco, bom, a grande pergunta que se faz agora, do ponto de vista da questão política que envolve essa greve dos caminhoneiros o que é que restou, afinal, do governo Temer depois dessa manifestação que colocou, a Raquel Faria até disse agora há pouco, o governo de joelhos, se é que restou alguma coisa? O governo já havia muito combalido desde da segunda denúncia contra o presidente, quando ele gastou todo o orçamento que poderia ser investido na produção de políticas públicas para salvar a sua própria pele. De lá para cá, o governo é cada vez mais fraco e esse movimento, dessa vez, é só mais um evento que simboliza a falta de capacidade de gestão deste governo, que já entrou de uma maneira estranha no poder e vai deixar vai sair de uma maneira mais estranha ainda, muito mais frágil, sendo o poder mais fraco de toda a nossa história. Malco, a gente vê alguns manifestantes, que aproveitam também esse protesto dos caminhoneiros para falar sobre a renúncia do presidente Michel Temer. Mas qual a eficiência se isso viesse a acontecer nessa altura do campeonato? Porque diante da greve, do desabastecimento, do impacto que a greve teve, o país já está sofrendo bastante com essa questão econômica. A renúncia de um presidente a essa altura do campeonato, ela ainda seria realmente, digamos assim, viável para o país? É bom lembrar, Delma, que numa eventual renúncia, quem assume é o presidente da Casa Legislativa. E o Legislativo, neste momento, também já não atua mais, muito preocupado com a sua própria reeleição. Ou seja, trocaria um poder que está praticamente vago por outro que continuará vago. Ou seja, não é a saída a renúncia. Eu não vejo outra alternativa que não seguir com esse governo moribundo até as eleições e, a partir daí, na transição, ver se as coisas possam melhorar um pouco. Agora, não há nenhuma esperança de agora até outubro que possa produzir bons resultados, seja com a continuidade do presidente Temer, seja com a sua saída. Infelizmente, nós estamos num lugar onde não tem muito para o que fazer do ponto de vista da política brasileira. Ô Malco, a gente tem visto aí, até no lastro disso que disse a Delma, algumas pessoas, inclusive até dentro dessas manifestações dos caminhoneiros, defendendo a intervenção militar, que é um assunto que causa até um certo susto na gente. Na sua opinião, de onde que parte essa defesa da intervenção militar? E você vê isso como uma perspectiva real nesse momento? Rodrigo, eu acho muito interessante porque, na verdade, esse movimento que pede a intervenção militar, ele sempre aconteceu. Agora, o que ele está fazendo agora é fazendo cada vez mais barulho. As pessoas estão mais encorajadas a defender uma opinião que até muito pouco tempo atrás era muito mal vista por toda a sociedade. Agora, é importante dizer que ainda é mal vista pela maioria, mas esse grupo tem feito muito barulho, ou seja, parece que ele é maior do que é, mas na prática ele é muito reduzido. Todas as manifestações, quando o foco é pedir intervenção militar, não conseguem juntar mais do que 20, 30, 40, 50 pessoas nas ruas. Normalmente sempre pessoas mais velhas, quase sempre pessoas brancas, de classe mais alta, etc. Dentro dos caminhoneiros, alguma exceção, muda um pouco o perfil, mas a quantidade de pessoas ainda é muito pequena. Felizmente, o Brasil ainda tem que lembrar do seu passado recente, do que foi a ditadura militar e o que é o governo de militar. E mais uma coisa, não há nenhuma garantia que um governo militar vai gerar melhores resultados que o governo por civis. Problemas há na corrupção em todos os países e em todos os regimes ditatoriais e democráticos. Na verdade, até mais em regimes ditatoriais, onde não há uma transparência e clareza das informações. Temer, desculpa, Malco, eu gosto muito de você, tá? Malco, sobre a postura que o governo, que o presidente Temer adotou nesses dias de paralisação da greve dos caminhoneiros, foi surpresa para você? Não é surpresa, dado o perfil do presidente, Então vamos elencar qual foi a postura. Uma postura acovardada. Temer tem a característica de tomar decisões impensadas e depois, sob pressão, voltar atrás. Foi assim na nomeação do seu ministério, foi assim com relação à cultura, foi assim com relação agora com relação aos caminhoneiros, Ele já cedeu de cara a todas as pressões, assim que o movimento começou,
O movimento não se dissipou, fez uma nova sessão no domingo e agora fica tentando arrumar correções. Garantiu que a Petrobras não iria fazer nenhuma mudança em relação à sua política, ontem já fala que pode mudar. Esta instabilidade do presidente, a susceptibilidade dele à pressão, faz com que ele fique cada vez mais fraco e o governo cada vez mais moribundo. Em outras palavras, a situação que nós estamos é sim de responsabilidade da esquizofrenia que rege a presidência da República no país atualmente. Ô Malco, muito tem se discutido sobre a continuidade ou não dessa atual política de preços adotada pela Petrobras a partir justamente do governo Temer. E eu tenho prestado atenção que aqueles pré-candidatos à presidência da República que mais dominam o cenário, que mais aparecem, têm se manifestado diante disso também. Percebi movimentações em relação à greve, em relação à política de preços da Petrobras por parte do Bolsonaro, por parte do pré-candidato Ciro Gomes, por exemplo, que são dois aí que hoje estão aparecendo mais no cenário político. Na sua avaliação, esse vai ser um assunto que pode também dominar a campanha eleitoral, dado que a política de preços da Petrobras influi diretamente no preço dos combustíveis, que está aí pela hora da morte, continua pela hora da morte? Felizmente, né? Querendo ou não, esse tema pauta questões que são importantes para a campanha eleitoral. Uma campanha eleitoral não pode se dar sobre bravata, e sim sobre políticas estruturantes que vão comandar os destinos do país. E uma dessas políticas estruturantes tem a ver com as estatais, o seu papel de gerenciamento, o seu papel no estudo de economia e o seu papel na comercialização dos seus produtos. Então é importante que cada um dos candidatos se posicione sobre isso para o eleitor ter clareza do que quer para o seu futuro. Uma eleição não se dá falando em combater a corrupção, em transformar, por quais os mecanismos que será combatida a corrupção, quais os mecanismos serão utilizados para transformar o país e tirar da situação que nós estamos. Aí sim, nós deixaremos de discutir bravatas para discutir políticas públicas. Então isso é fundamental que aconteça e é fundamental que os candidatos se posicionem sobre isso para que o eleitor possa tomar a melhor decisão no dia 7 de outubro. Paulo, sobre essa questão dos candidatos se posicionarem. A gente vê que muitos governadores são candidatos à reeleição. Um exemplo disso é o Fernando Pimentel do PT aqui do nosso estado. E ele, na verdade, não se posicionou, não teve nenhuma atitude, só disse que a culpa era da União e não tomou nenhuma atitude para resolver algo, assim como teve o governador de São Paulo, que cedeu em algo. O que é que você acha dessa postura do nosso governador? O governador Pimentel tem feito uma discussão no sentido da não redução do ICMS, ou seja, ele não quer que o Estado seja penalizado em relação ao que refere a presidente da República. É uma posição de defesa dos seus interesses, mas é bom lembrar que no vínculo, na história da distribuição de receitas entre União e Estados, né, o governo estadual também é responsável pelo valor dos combustíveis. Não pela variação, né, o percentual do ICMS é fixo, aqui em Minas, no caso, 31%. Agora, sobre a variação, ele pode sim contribuir para isso. Agora é bom lembrar que o Estado está muito sem condições de fazer as cessões possíveis, né? Cabe à Petrobras mesmo, ela é o principal agente nesse processo, e é bom lembrar que para o Brasil é um Estado produtor de petróleo, né? Então a sua regulação pelo mercado internacional coloca em xeque como se nós fôssemos um país importador e não fornecedor para outros lugares. Então estamos de fato preservando os interesses acionistas e deixando de lado os interesses da população brasileira nessa política atual. Malco Camargo, cientista político, foi nosso convidado de hoje no Café com Política. Ele que sempre está conosco aqui, nos ajudando a entender melhor o cenário político. Nada melhor diante dessa greve que hoje chega ao 10º dia, greve dos caminhoneiros. Malco, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação. Sempre bom ter você com a gente aqui. Rodrigo, só mais uma coisinha? Claro. Mais 30 segundos? Eu acho importante dizer que essa greve se parece muito com junho de 2013, no qual não havia uma liderança clara do movimento, não havia pautas claras. E nesse sentido fica muito difícil produzir bons resultados. Para que uma greve, para que o movimento possa chegar a algum lugar, é importante que tenha pautas claras e que tenha lideranças. Isso não aconteceu em 2013 e não acontece novamente. Ou seja, o resultado da greve vai ser só prejudicar a população, tal como foi em junho de 2013.